A complementaridade da existência de gráficos nas análises e listagens é um modelo clássico nos softwares de gestão. A questão é que, face à natureza e volume de informação, os formatos de gráficos mais convencionais, como os gráficos de barras ou de linhas, já não são suficientes. Para que não fique cingido aos tipos de gráficos mais comuns e de alguma forma fique condicionado na representação visual da informação, face à enorme variedade de dados no sistema, o PHCL disponibiliza o tipo de gráfico que dá pelo nome de TreeMap. Para este exemplo, vai criar uma nova análise, que tem como objetivo analisar as vendas do ano anterior, sob várias perspectivas, e representar a distribuição dessas mesmas vendas por meio de um gráfico que ajuda a perceber com facilidade o peso e contributo relativo de cada um dos valores face ao todo. Para isso, deve no grupo GoStudio escolher a opção da Toolbox e da lista de funcionalidades disponíveis escolher as análises. Em seguida, deve clicar no botão no topo à direita para criar uma nova análise. Como descrição da análise, pode atribuir o nome de distribuição de vendas. Para o campo grupo, pode escolher da lista a opção geral. E para o tipo de análise, pode escolher o tipo normal, de forma a poder ter uma maior flexibilidade na construção do código, assim como também poder ter logo a possibilidade de ter um gráfico associado à análise. Para este exemplo, não necessita de definir nada no separador de detalhes. Assim, pode já passar para o separador dos dados iniciais. Aqui vai definir uma única variável. Assim, pode começar por clicar em adicionar variável e atribuir o nome de agrupa por. O tipo de variável vai ser do tipo tabela e, como dados que compõem a lista, pode indicar os seguintes textos separados por vírgula. Tipo de documento, vírgula mês da venda, vírgula cliente, vírgula tipo de cliente, vírgula zona, vírgula segmento, vírgula vendedor, vírgula local e, por último, vírgula código postal. Como pode observar, tem aqui vários critérios que lhe vão permitir obter múltiplos pontos de vista sobre as suas vendas. Pode ainda deslocar a barra horizontal para colocar esta variável como obrigatória. Por fim, pode ativar que devem ser pedidos os dados iniciais antes da análise ser executada. E pode expandir o separador normal. E também expandir o campo do código da análise e escrever o seguinte código em Transact SQL que lhe vai permitir fazer o seguinte. Este código em Transact SQL vai só olhar para a tabela dos cabeçalhos dos documentos de faturação, ou seja, a tabela FT, e da mesma usar um conjunto de campos que julgou apropriados para fazer agrupamentos, que sumarizam os valores das vendas, distribuídos por cada um dos itens que compõem o critério escolhido pelo utilizador. Após o utilizador escolher um de entre os vários critérios definidos e disponíveis, guardados na variável 1, como por exemplo a zona ou o segmento, e por aí, entre tantos outros, é necessário criar uma expressão, recorrendo ao command case, que avalia cada uma das opções, comparando estas com a escolha feita pelo utilizador, por meio do conteúdo da variável cardinal1 cardinal. E em seguida é atribuída à variável da tabela FT, responsável pela escolha feita. Depois, são totalizados os valores por meio da função sum, com base no campo do total do documento em euros, ou seja, o campo ft.etotal. A cláusula where assegura que vão ser só utilizados registros do ano anterior, recorrendo à função year, que extrai o ano da data do documento e compara o mesmo com o ano da data do sistema -1, no fundo correspondente ao ano anterior. Em seguida, como está a totalizar os valores, deve agrupar estes pelo critério escolhido. Assim, deve repetir o código do case também na expressão group by. Por fim, após todos os cálculos estarem feitos, tudo isto é colocado dentro de uma tabela temporária a que deu o nome de tempo, para que o select em cima possa só disponibilizar os dois campos que interessam, ou seja, o campo critério e o total de vendas para cada um dos elementos do critério escolhido. Mas daqui a pouco vai já ficar a compreender tudo bem melhor, quando experimentar a análise. Pode clicar para gravar este código para regressar à análise e terminar a sua configuração. Como colunas SQL, pode indicar critério, ponto e vírgula total. Para os tipos de dados, pode escolher C, para caractere, pois a primeira coluna é do tipo texto, visto que vai apresentar o texto relativo ao critério escolhido, e pode digitar o ponto e vírgula e o segundo campo, o dos valores, pode indicar MB2, ou seja, moeda base com duas casas decimais. Para o campo de título das colunas, pode escrever o seguinte: critério, ponto e vírgula total. No campo Calcula os totais, pode ativar este campo e a coluna a calcular deve indicar a coluna 2, ou seja, a coluna dos totais das vendas.
e não necessita de preencher aqui mais nenhuma informação. Assim resta de passar para o separador Gráficos. Comece já por indicar que esta análise tem um gráfico e, como título, pode atribuir o nome de Vendas Multicritérios. Como tipo de gráfico da lista que surge, pode escolher o tipo Tree Map e indicar que a posição que o gráfico vai ocupar em relação à análise é acima da listagem. Não necessita de indicar que o gráfico tem expressão própria, visto que vai usar exatamente o mesmo código da análise normal propriamente dita. E nesse sentido, como tudo vai ser igual, também nem sequer necessita de repetir os textos para os campos colunas, tipos para as colunas e títulos para as colunas. No entanto, o campo a ser utilizado para os valores vai ser o campo coluna para dados, que deve preencher com o valor 2, ou seja, o segundo campo da análise, que retorna os valores. E a coluna para a legenda deve indicar o valor 1, ou seja, o primeiro campo da análise, que retorna o texto, com o critério escolhido pelo utilizador. Para simplificar, não necessita definir um snapshot e, nesse sentido, pode já gravar a sua análise. Agora, resta experimentar como tudo ficou. Assim, pode ir até ao menu Ações e escolher a opção de prever a análise. E veja só como ficou incrível a sua análise. Este tipo de gráfico é muito explicativo por si só. Repare como é fácil perceber que o tipo de documento com mais vendas é o documento de fatura. Bom, é verdade que quanto a este critério é meramente uma constatação, pois seguramente já sabia que seria assim. Mas experimente com os outros vários critérios. Experimente mudar o critério do tipo de documento para outro, por exemplo, para o mês da venda. E clique no botão de executar a análise e veja o gráfico a mudar de imediato. Esteja à vontade para mudar mais e experimente os outros critérios. E seguramente a informação revelada pelo gráfico já não é assim tão evidente. E vai claramente ficar a saber muito mais coisas que já não seriam tão óbvias para si. Mas este é o poder da informação visual. Pôr a descoberto detalhes escondidos que de outra forma lhe passariam ao lado, no entanto, podem fazer tanta diferença numa decisão que tenha que vir a tomar. É verdade, não é nada fácil resistir à tentação de ficar aqui a explorar todos estes dados, pois o facto de conseguir tirar inúmeras ilações sobre os dados que estão no sistema é muito revelador para as decisões que precisa de tomar diariamente. E desta forma tem à distância de alguns cliques muita informação em que se pode basear e apoiar para tomar boas decisões. Ter a possibilidade de poder escolher qual o tipo de gráfico para representar a informação da forma mais apropriada é não só fundamental, como faz toda a diferença para tornar mais clara e mais simples a interpretação dos grandes volumes de dados de informação gerados pelo seu negócio. Como verificou, os tipos de gráficos são uma peça fundamental da framework do PHC Go. Experimente já este e os outros exemplos no Centro de Recursos gratuito DevGo. Inscreva-se já!